A Rosângela, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aguardar alguns instantes para que mais irmãos possam estar adentrando. Glória a Deus. E a irmã já prepara aí a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, um caderno, se possível, um lápis, uma caneta, né? Se necessário for anotar algo, a irmã já esteja preparada aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Alcança, meu Pai, cada filho teu nessa noite, meu Deus. Toca nos corações, meu Deus, para que possam estarem sedentos da tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Toma em tuas mãos todo empecilho, toda barreira, impedimento, Senhor. É o momento em que nós separamos para aprender mais a tua palavra. É o momento que nós separamos para buscar mais o conhecimento no Senhor, meu Pai. Tudo aquilo que se estiver levantando como barreira no mundo espiritual, que o Senhor possa quebrar, que o Senhor possa neutralizar na autoridade do teu nome, Pai. Visita cada filho teu e garante vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmã Glaucia, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Irmã Maria, seja bem-vinda, serva de Deus. Estamos aqui com um propósito, dentro de alguns instantes, estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, né? Que os irmãos possam permanecer aí. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Logo mais irmãos estarão entrando, né, que nós assim iremos estar iniciando nessa noite de estudo da palavra de Deus. Estaremos aqui com a apostila, né, como base, aonde estará nos ensinando métodos de estudo da palavra de Deus. Às vezes muitos ficam perdidos, né? Muitos ficam perdidos em relação a aprender da palavra do Senhor. Muitos às vezes lêem um versículo isolado, não tem entendimento da palavra, né? Sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Se possível, né, os irmãos aí possam estar já separando aí um caderno, um lápis, a Bíblia Sagrada, para nós estarmos meditando nos versículos que serão mencionados aqui nessa noite, né? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aguardar somente alguns instantes. Dá esse tempo aí também para os irmãos estar pegando os materiais, para nós já fazermos a oração inicial e que assim possamos estar meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmã Débora, louvado seja Deus. Seja bem-vinda, irmã Débora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Sejam todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar o teu lar, a tua vida, a tua casa. Né? Que eu e você nessa noite nós estejamos sensíveis, né, a ouvir a voz do Espírito Santo. E que a minha vida seja nessa noite uma ferramenta nas mãos do Senhor, né, para falar com cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo és. Aleluia, Jesus.
Nós vamos aguardar, irmãos, somente mais 2 minutinhos ali, né? De tolerância aí para os demais irmãos se achegarem. E aí nós vamos já iniciar, fazer a oração inicial, né? Louvado seja Deus. Espero que os irmãos tenham tido um dia abençoado aí na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo és. Aleluia, Jesus. Como que tá o som, irmãos? Tá dando para ouvir direitinho? O fundo musical não tá atrapalhando, não? Os irmãos dão uma analisada aí para mim, para que nada venha ser empecilho aí para os irmãos estarem atentos, né? A palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Santo és. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Bom, irmãos, 19h35. Nós vamos então nesse momento estar fazendo a oração inicial, né? Pedindo que o Espírito Santo de Deus, ele venha estar tomando a direção de tudo o que vier a ser ministrado hoje, sobre a tua vida, sobre a minha vida, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha encontrar liberdade, dando a mim e a você também sabedoria, discernimento nesta noite, para entendermos mais da palavra do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, graças te damos, ó Deus, nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Nós agradecemos e engrandecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos diante da tua presença nesta noite, Pai, com o propósito e objetivo de aprender mais da tua palavra. Está aqui a minha vida, Pai, eu a entrego em tuas mãos, seja a minha vida como uma ferramenta, como um instrumento nas mãos do Senhor, para falar com cada filho, com cada filha, com cada servo e serva do Senhor nesta noite, e que o teu Espírito Santo possa conduzir esse estudo da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa conduzir, meu Pai, cada palavra que sair dos meus lábios nesta noite, que venha ser proferida do coração do Senhor diretamente ao coração de cada filho teu. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Eu não sei como foi o dia, meu Pai, de cada um dos teus filhos, mas o Senhor conhece e sabe tudo aquilo que porventura, meu Pai, possa ser como impedimento, que o Senhor possa estar tirando, que o Senhor possa estar tirando toda a preocupação, que o Senhor possa estar tirando neste momento, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, e que todos nós estejamos nesta noite focados em absorver mais do Senhor, em conhecer mais ao Senhor, conhecer mais da Tua Palavra, em conhecer, meu Deus, as formas, métodos e ferramentas que nós, assim, meu Pai querido, temos à nossa disposição para estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, Pai. Assim nós oramos, crendo no Teu poder, nós já Te agradecemos, porque a nossa oração ela é feita em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Louvado seja Deus, irmã Adriana, a paz do Senhor, servo de Deus. Irmã Poliana, seja bem-vinda aí, servo de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus. Bom, irmãos, bom seria se todos tivessem essa apostila, né? É a apostila que nós vamos estar usando nessa noite como base. A base maior é a palavra de Deus, não tem outra, né? Não tem outra, a palavra de Deus, mas nós vamos estar utilizando a apostila que tem como base a palavra de Deus, versículos, né? Serão embasados aí dentro da palavra do Senhor para o nosso estudo dessa noite, amém? Então, nesse momento, eu convido os irmãos aí que possam abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, né? Em nome do Senhor Jesus, vamos estar abrindo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Irmã Jeana, a paz do Senhor, servo de Deus. Seja bem-vinda aí em nome de Jesus. Já vai chegando aí e abrindo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Se nós não acelerarmos muito nessa apostila, irmãos, melhor é. Quanto mais tranquilo for o nosso estudo, né? Qualquer dúvida, os irmãos podem
podem interromper aí, podem estar digitando aí as suas dúvidas, né? Que um pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente vai passar para os irmãos sim. Em nome de Jesus, irmã Érica, seja bem-vinda, serva de Deus. A paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Os irmãos já encontraram aí? Assim que os irmãos encontrarem 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, os irmãos possam estar aí dando o seu amém aí, para que nós possamos estar fazendo menção assim da palavra do Senhor, para que nós possamos estar fazendo a leitura da palavra. Irmão Wesley, seja bem-vindo aí, meu querido. Saudade de vocês, meu irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A hora que os irmãos encontrar a palavra aí, dá um joinha aí, um amém. Em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Amém? Os irmãos que não pegaram ainda, já deixa aí a Bíblia Sagrada, se possível um caderno, um lápis, uma caneta, né? Pelo fato dos irmãos não terem a apostila, aquilo que for falado aqui, né? Seria bom os irmãos estarem anotando aí, para a glória de Deus. Amém? A irmã Poliana já encontrou lá a palavra, a irmã Jeane também. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. 2 Timóteo 3, versículo de número 16. Guardar os demais irmãos encontrarem. Missionária Karina, achou já? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Ana Júlia, já encontrou a palavra? Servo de Deus, vamos? Encontra a palavra aí. Paz do Senhor, irmão Wesley. Louvado seja Deus. Uma Débora também, amém. Já encontrou aí. Versículo da palavra. Em nome do Senhor Jesus. É bom os irmãos estarem anotando, né, os versículos que forem falados, as ferramentas, as formas com que nós vamos aprender aqui, né, para estarmos meditando na palavra do Senhor. Às vezes muitas das vezes os irmãos leem um versículo da palavra. Existem muitas pessoas assim, né, irmãos? Lê um versículo da palavra e às vezes não tem um entendimento pelo fato de pegar um versículo isolado, né? E aí de repente ele fica perdido porque ele não conhece o contexto. Então hoje nós vamos aprender, né, os caminhos que se deve trilhar para ter um melhor entendimento, né? Para ter um melhor entendimento da palavra do Senhor. Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Estejam bem atentos aí. Versículo 16 está dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então é um versículo que nós temos como base. Às vezes a pessoa chega para você e diz: mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Então por que você crê na palavra? Se alguém chegar para te perguntar: você crê na Bíblia? Creio. Então, mas por quê? Qual a base que você tem? Porque a Bíblia, né, ela foi sim escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Então está aqui uma prova de que toda a Escritura, não somente uma parte, mas toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Amém? Então nós vamos dar início aqui na apostila. O capítulo 1 está dizendo assim: a importância do estudo da palavra. O tópico 1 vai nos dizer: adquirindo sabedoria. A introdução. Caro aluno, neste primeiro tópico do livro, você irá aprender quão é agradável ao Senhor Deus que você adquira sabedoria nas Escrituras. Então está aí uma das formas que nós temos para agradar ao Senhor, né? É quando nós desejamos conhecer a cada dia mais a Deus. Sabe o que significa isso? Né? Está dizendo aqui o seguinte: pelo fato de você ter deixado os seus afazeres, de ter dado ênfase ou prioridade para outros compromissos e priorizou aqui hoje, né? Separou para Deus esse momento de adquirir a sabedoria, o Senhor está nos dizendo que isso alegra o coração do Senhor. Amém? Então o nosso Deus, ele se alegra quando nós separamos esse tempo para buscar sabedoria nas Escrituras, a fim de que conheçamos mais sobre Ele. Ou seja, não existe um outro caminho, né, que nós podemos trilhar, que assim nós venhamos conhecer ao Senhor.
né? A forma com que nós temos de estar conhecendo a Deus é somente por intermédio da palavra do Senhor Jesus. Amém? Conhecendo a Ele, conhecendo sobre o seu poder e sobre os seus grandes propósitos. O tópico 2 está nos dizendo aqui: Deus incentiva a busca pela sabedoria. Amém, povo de Deus? Deus nos incentiva a busca pela sabedoria. Aí eu queria aqui nessa noite deixar uma pergunta para os irmãos. Os irmãos respondem aí para mim, ó. O que diferencia a Bíblia Sagrada dos demais livros? Né? Qual é a resposta que os irmãos dariam, né, para essa pergunta? O que diferencia a Bíblia dos demais livros? Na sua opinião, o que diferencia a Bíblia de uma revista Veja? O que diferencia a Bíblia Sagrada, às vezes, de um livro secular? Né? Qual a diferença que você acha que tem entre um livro secular e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Os irmãos podem digitar aí. Qual será essa diferença? Como nós podemos diferenciar a Palavra do Senhor de um livro secular? Alguém arrisca aí? Cadê os irmãos? Eu quero que vocês participem, povo de Deus. Essa aula vai ser bênção nas nossas vidas, mas há essa necessidade da participação. Amém? Porque a Bíblia fala da volta de Jesus, né? As coisas de Jesus. E as revistas é coisa do dia a dia. Aí, ó. Missionária Karine está dizendo aqui, povo de Deus. Ela está dizendo o seguinte, que na opinião dela, o que diferencia a Bíblia dos outros livros, no caso, é o conteúdo. Né? Ela está dizendo o seguinte, que, por exemplo, uma revista Veja tem os seus conteúdos, e a Palavra de Deus tem um conteúdo que fala sobre Cristo. Né? Uma boa resposta da missionária. Mas tem algo, irmãos, que é primordial em relação à diferença entre a Bíblia, a Palavra do Senhor, e aos demais livros. Aí, a irmã Adriana está dizendo, a palavra viva do Senhor é a palavra do próprio Deus. Tudo porque a Bíblia é a palavra, louvado seja Deus. Né? A Bíblia é a palavra, ou seja, a diferença, né, que a nossa irmã Débora. Como o Senhor mesmo falou, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, e os livros seculares foram escritos pelos homens inspirados por eles mesmos. Aí, ó, muito boa resposta da nossa irmã Débora também. Louvado seja Deus. Mas sabe qual é a diferença, povo de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Se você pega um livro secular para você ler, e você tiver uma dúvida em relação a um determinado ponto dessa leitura, nesse livro, né, qual de vocês já, ao ler um livro, você encontrou o número de telefone ali do autor, para que você, tendo dúvida, se caso você tiver dúvida, você possa assim estar ligando para o autor deste livro para você tirar essa dúvida? Nenhum, não existe. Né? Não existe nenhum livro secular em que você possa sanar as suas dúvidas com esse autor. Mas o interessante de tudo é que, como foi dito, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, o autor da palavra é o Espírito Santo de Deus. Então, o que difere a palavra do Senhor dos livros seculares, né, todas as respostas aí realmente têm base, foram respostas sábias, mas o ponto principal que diferencia a Bíblia, a palavra de Deus, dos demais livros é realmente a autoria. Né? Então está dizendo aqui, ó, o que diferencia a Bíblia dos outros livros? A Bíblia é o único livro que tem como autor Deus. A própria Bíblia afirma em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, né, por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então o ponto principal é esse, né, que eu quero focar aqui com você. Ou seja, o ponto principal, todas as vezes que você pegar na palavra de Deus para você ler um versículo, né, um versículo que seja da palavra de Deus, eu e você, nós não podemos pegar a palavra de Deus, abrir a palavra do Senhor como um livro qualquer, como um livro secular, como uma revista, né, de noticiários. Ou seja, todas as vezes que nós pegarmos nesta palavra, nós precisamos pedir o auxílio do autor. Quem é esse autor? O autor é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos esse privilégio, nós somos privilegiados
aonde nós temos a oportunidade de meditar na palavra e temos o autor sentado ao nosso lado. Nós não temos simplesmente um número de telefone para ligar para o Espírito Santo, não. Se você orar entregando a leitura da palavra ao Espírito Santo, pedindo ele ajuda, pedindo ele o auxílio, ele já habita em você, ele se faz presente em você. E se você crê, todas as vezes que você pegar na palavra do Senhor para ler um versículo, você orando e clamando por esse auxílio, a ajuda do Espírito Santo, ele estará presente para te dar sabedoria, para sanar as tuas dúvidas, para esclarecer, para de uma forma clara, à luz do Espírito Santo, nós venhamos entender a palavra do Senhor. Então esse é um dos pontos que muitas das vezes tem dificultado as pessoas a entender a palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus ela tem sido deixada de lado, não tem se dedicado na leitura da palavra de Deus justamente por isso, pelo fato de não orar, pelo fato de não clamar a ajuda e auxílio do Espírito Santo. A pessoa com o passar do tempo ela vai desanimando, com o passar do tempo a pessoa vai esfriando em ler a palavra do Senhor e vai perdendo esse interesse. E muitas das vezes o inimigo é quem age dessa forma. O inimigo ele acha esse ponto fraco, é aí que ele vai trabalhar. Mas para que eu vou ler a Bíblia se eu sempre leio a palavra e não entendo nada? Se eu pego na palavra para ler e muitas das vezes eu não entendo. E o interessante de tudo, povo de Deus, que além de ter o auxílio do Espírito Santo quanto à leitura, quanto à clareza da palavra de Deus, nós temos também a oportunidade de orar entregando esse momento de leitura, esse momento de dedicação para entender a palavra do Senhor. Então nós temos aí a oportunidade também de entregar diante do Espírito Santo esse momento, pedindo cobertura espiritual, pedindo que o Espírito Santo venha modificar o ambiente de leitura, que o Espírito Santo ele possa, em nome do Senhor Jesus, bloquear toda a ação do inimigo. Ou será se é só com o pastor que muitas das vezes acontece retaliação, opressão, muitas das vezes ações em que venha tentar nos fazer perder o foco de estarmos lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, povo de Deus, muitos aí vão lembrar que já aconteceu isso sim. Às vezes você pega na palavra de Deus, você pode estar com um celular, você pode estar lendo um livro secular, não dá sono, ninguém te incomoda, ninguém te perturba, mas no momento que você pega a palavra de Deus para ler, muitas das vezes bate o cansaço, às vezes vem aquele sono repentino, e muitas das vezes você larga a palavra para lá, porque não, mas me bateu um cansaço e tal. Então há uma batalha no mundo espiritual. Por quê? Porque o inimigo não quer que você venha se aproximar de Deus. O inimigo não quer que você venha ter conhecimento na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quanto mais nós aprofundarmos dentro da palavra do Senhor, quanto mais nós dedicarmos a leitura da palavra do Senhor, mais as barreiras vão ser quebradas, mais as cadeias vão ser despedaçadas e as nossas vidas, elas estarão dia após dia livres, livres para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquele que retém o conhecimento, dificilmente ele será enganado. Todas as vezes que o inimigo vier lançar uma seta sobre a minha e a tua vida, se nós temos versículos bíblicos, versículos dentro da palavra do Senhor para rebater as setas do inimigo, ele não vai ter êxito. Foi assim com Jesus lá no deserto. Ele chegou de todas as formas, porque o inimigo ele conhece a palavra. De Gênesis a Apocalipse, Satanás ele conhece a palavra. Então ele vai usar muitas das vezes a própria palavra para querer nos enganar. Ele vai usar muitas das vezes a própria palavra para querer muitas das vezes nos fazer perder o foco. Então muitas das vezes nós temos que ter essa convicção. Todas as vezes que eu e você, nós pegarmos na palavra de Deus, nós pegarmos na palavra de Deus para dedicarmos a leitura, ou que seja de um versículo, a essa necessidade. E antes de fazer a leitura, antes de abrir a palavra do Senhor, você fala com o Espírito Santo, peça a Ele auxílio, peça a Ele ajuda e peça a Ele para modificar o ambiente, quebrando barreira, repreendendo o sono repentino, repreendendo toda a ação do mal que porventura venha tentar fazer você desistir dessa leitura.
né? Porque o inimigo não quer que o povo venha conhecer a palavra. É por isso que a cada dia mais, né, se perde o foco da leitura da palavra, e a cada dia mais o inimigo ele tem feito o quê? Ele tem criado entretenimentos para enlaçar o povo de Deus, né, para enlaçar aqueles que não conhecem, para não permitir que se acheguem a Deus, e aqueles que já conhecem a Deus, para não permitir que se conheça a verdade e dia após dia venha estar alcançando libertação em diversas áreas das nossas vidas. Então, eu queria que você anotasse, né, que você pudesse anotar isso aí, em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que nós colocamos aqui foi a diferença entre a Bíblia Sagrada e um livro secular. E a diferença é que a Bíblia ela tem como autor o próprio Espírito Santo de Deus. Nós temos esse privilégio, como já foi dito, ao ler a palavra, qualquer dúvida que você tiver, você tem um pastor da tua igreja, para você, pastor, eu tive dúvida aqui na palavra, o senhor pode estar me ajudando e tal, tirar aqui uma dúvida. É certo que os pastores não sabem tudo, mas o pouquinho que cada um de nós sabemos, com certeza, a gente também quer compartilhar, a gente também quer estar dividindo com os demais irmãos, mas acima de tudo nós temos o Espírito Santo como auxiliador, como um ajudador, mediante a palavra do Senhor. Amém? Então uma prova, né, que está aí em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. Aí na apostila está nos dizendo, o Espírito Santo inspirou os pensamentos e as palavras dos homens escolhidos por Deus para tão grandiosa tarefa de concretizar as mensagens do Pai para a humanidade, né? Então o propósito da palavra de Deus é expressar o amor de Deus para com a humanidade, né? O projeto de salvação. E a Bíblia ela tem como base, como centro, o próprio Jesus. Então toda a Bíblia Sagrada, do início até o fim, você vai enxergar a Bíblia Sagrada apontando para o Messias, para o Salvador, para o próprio Jesus. Se você for lá em Gênesis, no início do capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai encontrar a palavra do Senhor dizendo da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então lá no início nós enxergamos a Trindade Santa, aonde diz também que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vemos aí a presença de Deus, nós vemos a presença do Espírito Santo, mas onde está Jesus aí? Jesus é o Verbo encarnado, aquele que se fez carne. Então lá no início nós já vemos aí o próprio Jesus sendo presente ali na palavra. No capítulo 3 de Gênesis, se eu não me engano, ali, aonde o Senhor ele determina o castigo para o homem, para Adão e Eva, e naquele momento ali, o Senhor ele declara também para a serpente uma sentença, aonde o Senhor ele declara que iria pôr inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a sua descendência, e a sua descendência iria lhe ferir a cabeça, e a serpente lhe iria ferir o calcanhar. Então nós vemos aí, desde o início, ali no momento em que o homem pecou, Deus já declarou através dessa palavra o plano de salvação. Ou seja, porém inimizade entre a serpente e a mulher, assim diz o Senhor. E da sua descendência nascerá um que lhe ferirá a cabeça. Quem foi esse? O próprio Jesus. E a serpente iria lhe ferir o calcanhar, como sendo o próprio Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmã Bel, seja bem-vinda aí, servo de Deus. Nós já lemos aqui como base 2 Timóteo capítulo 3,16, a irmã possa estar abrindo a palavra do Senhor. Já demos início aqui ao estudo, onde nós aprendemos que temos como autor o Espírito Santo na palavra, isso que difere a Bíblia Sagrada dos demais livros. Então, vamos estar lendo agora 1 Coríntios, amém, povo de Deus, capítulo 2, verso 13. Hoje nós vamos ler bastante versículo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos passear muito por dentro da palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Louvado seja Deus. 2:13? Isso. Laila. A paz do Senhor, serva de Deus. A paz do Senhor, Laila. Seja bem-vinda aí, minha querida. Hoje nós estamos aqui, irmã Laila, aprendendo um pouco da palavra de Deus, aprendendo os meios,
que nós temos para estar entendendo a palavra, a forma com que nós devemos estar pegando na palavra para meditar, porque muitos, irmã Lália, muitas das vezes ao pegar na Bíblia não tem muito entendimento, né? E aí ele fica às vezes perdido, às vezes ele fica sem entender muito da palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui com esse intuito, né? Em saber como nós temos que agir para ter entendimento na palavra do Senhor. E a ferramenta principal é a oração antes de pegarmos na palavra para estar lendo, com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Jamais podemos pegar na Bíblia Sagrada sem pedir o auxílio para o Espírito Santo através da oração, porque senão se torna um livro qualquer, né? Não temos esse entendimento. Não é da mesma forma que nós pegamos um livro secular, que nós também devemos fazer com a palavra de Deus. Não, tem que ter realmente esse critério, né, de oração, pedindo o auxílio, a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o autor, né, da palavra, e temos esse privilégio de, ao pegarmos a palavra de Deus para ler, o autor está sentado do nosso lado para sanar as nossas dúvidas, para tirar aí as incertezas, né, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então os irmãos já encontraram aí, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 13. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. As quais também falamos, amém? Acompanha aí, povo de Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Então nós vemos aí a própria palavra afirmando, né? Vou ler mais uma vez. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Ou seja, a palavra de Deus não é uma palavra que foi ministrada com sabedoria humana. A nossa irmã Débora colocou aí com muita precisão, né, que o que difere a palavra de Deus é que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e o livro secular ele foi inspirado pela própria inspiração do homem, né? Então a palavra de Deus não é como um livro secular. A palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então nós vemos aí mais um versículo nos afirmando que a palavra de Deus ela é verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E na palavra de Deus, ela não contém inverdades. A palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, né? A palavra de Deus é a palavra da verdade. Então nós vemos aí, vamos prosseguir aqui na apostila. A apostila está dizendo o seguinte: os homens que escreveram a Bíblia não expressaram a sua própria vontade, as suas opiniões ou seus pensamentos, mas expressaram em palavras a mente de Deus. O Senhor não queria que houvesse erros na Bíblia, pois ela seria usada como um manual. Guarda bem isso. Ela seria usada como um manual que iria revelar o plano de salvação e o amor que Deus tem por nós. Tá dando para entender, povo de Deus, tá? A minha preocupação é que os demais irmãos não têm a apostila, então eu preciso estar lendo aqui com bastante precisão e os irmãos estarem atentos aí também, né? Se os irmãos não tiverem entendido, eu posso estar repetindo novamente, né? Sejam todos bem-vindos aí, os irmãos que estão chegando agora, né? Possam estar pegando a palavra de Deus aí para nós estarmos meditando. Então vou ler mais uma vez a palavra do Senhor, a apostila, a qual nos diz da seguinte forma: os homens que escreveram a Bíblia não expressaram a sua vontade própria. Ou seja, os homens não colocaram na palavra de Deus aquilo que eles achavam que estava certo ou não. Eles colocaram somente aquilo que veio diretamente de Deus, e o Senhor assim determinou que eles viessem. Está escrevendo na palavra do Senhor. E o interessante, povo de Deus, que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, homens inspirados por Deus, e pessoas em épocas diferentes, em localidades diferentes. O Senhor ele não reuniu 40 homens em uma casa, um galpão, sei lá, e aí o Senhor ali
entregou essa inspiração para o homem. Eles não estavam todos juntos quando a palavra de Deus ela foi escrita. Mas essa palavra ela foi escrita por pessoas em localidades diferentes, em épocas diferentes. E o interessante é que a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela jamais entra em contradição. O interessante é que se você pegar determinados pontos da palavra de Deus no Antigo Testamento, ele é confirmado no Novo Testamento também. Então nós vemos aí, né, um dos pontos que nós devemos descartar, o que muitas das vezes as pessoas não creem, que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus, né, ela é a própria palavra vinda do coração de Deus para o homem. Como foi dito aqui, o Senhor ele não queria que houvesse erros na Bíblia Sagrada, né, pois ela seria usada como um manual. Olha que interessante, povo de Deus. A palavra de Deus ela é um manual. A palavra de Deus ela é a bússola. Assim como um soldado, ele precisa se utilizar da bússola no momento que se porventura ele ficar perdido, sem saber qual caminho seguir, sem saber em qual direção ele deve ir, ele deve fazer uso dessa bússola, né, para que ele venha assim encontrar o caminho certo. Ou seja, a palavra de Deus também, ela pode ser nesta noite, né, declarada como a bússola do crente. Né? Nós precisamos andar segundo a palavra para que nós não venhamos perder o caminho. Que caminho é esse? O próprio Jesus. Porque a palavra, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é Jesus, e para não errar o caminho, para não pegarmos atalhos, muitas das vezes, mesmo sem que nós tenhamos decidido pegar atalhos, mas se nós não estivermos baseados dentro da palavra, se nós não tivermos como a palavra de Deus como a bússola, como esse manual do crente, o manual do cristão, né, muitas das vezes nós teremos uma facilidade muito grande de nós errarmos o caminho. Quantas das vezes nós tomamos decisões em que muitas das vezes nós precisamos retornar ao ponto inicial para assim continuarmos a caminhada diante da presença do Senhor Jesus. Quantas pessoas saíram diante da presença de Deus porque não agiram segundo a palavra, porque agiram conforme a sua capacidade, porque agiram conforme a sua intelectualidade, conforme aquilo em que se pensava que estava certo ou não. E de repente essas pessoas trilharam caminhos em que achava que estava certo, e muitas das vezes quando chega lá na frente tem que pagar um preço muito alto e depois voltar para trás e entender que sem ter a palavra de Deus como manual, como regra de fé e prática na vida dele, né, ele está propício ao erro. Então assim é nas nossas vidas. Se nós não tivermos a palavra de Deus como base, se nós não tivermos a palavra de Deus como manual, né, nós estaremos fadados ao erro, fadados muitas das vezes a decepções, né? Se eu e você muitas das vezes nós comprarmos um aparelho que seja, ou um automóvel, muitas das vezes ali, queridos, né, nós vamos receber um manual. Que manual é esse? É um manual que nos ensina como cuidar daquele veículo, é um manual que nos ensina como cuidar daquele aparelho, para que aquele aparelho venha ter um longo período de vida útil. E assim também somos nós. O manual do cristão para que ele venha ter vida e vida em abundância é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então aqui na apostila está dizendo, né, o Senhor ele não queria que houvesse erro na Bíblia, na palavra do Senhor, porque ela seria usada como um manual. E muitas das vezes muitos cristãos não entende essa importância, que a palavra de Deus é o manual. O pastor ele é muito importante na tua vida. O obreiro, muitas das vezes, ele é muito importante na minha e na tua vida. Os irmãos são muito importantes nas nossas vidas, mas nada é mais importante do que a Bíblia Sagrada nas nossas vidas, porque ela é o manual do crente. Quantas pessoas, quando chegar no momento do arrebatamento, ficarão para trás? Quantas pessoas, no momento em que Jesus vier buscar a igreja, ficarão para trás porque está sendo ensinado de forma errada e muitas das vezes não tem tido preocupação de confirmar na palavra se aquilo que está sendo ensinado está correto mediante a palavra ou não. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. Se você pesquisar na internet, você vai ver tantas atrocidades
que tem sido pregado nos altares do Senhor, pessoas que se intitulam, né? Pessoas que se intitulam e muitas das vezes, pelo fato de ter uma boa eloquência, pelo fato de ter uma boa persuasão, muitas das vezes tem convencido e arrastado multidões ao erro. Porque essas pessoas não têm preocupado em meditar na palavra. Todas as vezes que alguém estiver pregando uma palavra para você, você precisa anotar aquilo que está sendo pregado, chegar na tua casa, você ali conferir se está sendo certo, se o que está sendo pregado é a palavra de Deus ou não. Se o que está sendo pregado realmente tem base dentro da palavra do Senhor. Porque muitas das vezes as palavras que têm sido pregadas, muitas das vezes estão sendo distorcidas. Muitas das vezes estão distorcendo a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada ela diz isso, que nos fins dos tempos viriam falsos profetas. Nos fins dos tempos levantariam falsos profetas, pessoas se intitulando profeta de Deus, ministrando aquilo que não vem do Senhor. E a Bíblia Sagrada ela ainda pega mais pesado em dizer que muitas das vezes essas pessoas estão sendo assim seguindo doutrinas de demônios. Estão sendo levadas por pessoas se dizendo cristãos, por pessoas se dizendo pastores, por pessoas se dizendo líderes, pessoas se dizendo que foram levantadas por Deus. Como não ser enganado nos dias atuais? Como não sermos enganados nos dias em que nós estamos vivendo? Só existe uma forma, povo de Deus. Não existe uma fórmula mágica. A fórmula está aqui, a palavra de Deus, é o manual do cristão, como foi dito na apostila hoje, nesta noite. É o manual, é a regra de fé e prática. Você não pode olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Você precisa seguir o alvo, você precisa seguir o caminho. Que caminho é esse? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro caminho que não seja através da Bíblia Sagrada, através do sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o nosso manual. E nós precisamos dar mais importância para esse manual. Quantas das vezes as pessoas compram um aparelho, quantas das vezes a pessoa compra um equipamento e muitas das vezes ele já vai pegando e colocando na tomada aquele equipamento sem antes ler o manual de instrução, sem antes saber como manusear, como manejar aquele equipamento. E muitas das vezes está sujeito a ele pegar um equipamento ali que tem uma fonte 110 e muitas das vezes está sujeito a ele chegar e ligar em 220 e aí simplesmente ele perde o seu investimento. E quando ele chega na loja para querer reivindicar a garantia, ali eles descobrem que ele não olhou o manual, ele não teve essa preocupação em olhar o manual, em saber, em seguir as instruções ali para que tudo venha a dar certo. E nas nossas vidas também não é diferente, povo de Deus. Nas nossas vidas também nós temos que seguir o manual de instrução. E o nosso manual de instrução é a palavra de Deus. Nós temos que ter mais preocupação em mergulhar na palavra, em ter esse conhecimento. Não deixa que o inimigo ele venha continuar encontrando êxito de muitas das vezes você pegar na palavra, ler um versículo ali, isolado, não ter um entendimento da palavra, joga ela para um canto e fala, eu não estou conseguindo entender nada. Para que eu ficar lendo se eu não estou tendo entendimento? Não. Declara que a partir de hoje você vai ter um entendimento, porque está sendo passado para você que a Bíblia Sagrada ela é diferente dos demais livros. A Bíblia Sagrada ela tem como autor o Espírito Santo, e você tem a oportunidade de orar e pedir esse autor, que é o Espírito Santo, para te dar o auxílio na palavra, para te dar o entendimento, para clarear a tua mente, para que você venha entender a palavra, porque muitas riquezas estão escondidas na palavra do Senhor. E nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado de procurar, assim como uma pessoa procura por um tesouro, assim como uma pessoa ela olha para um mapa, ela segue uma forma ali para encontrar os tesouros escondidos. Que nós também possamos ter esse interesse de usar essas ferramentas, a qual é existente nos dias atuais. Não que a palavra de Deus ela precisa de nenhum auxílio para que ela venha se cumprir em nossas vidas. Não é isso. A palavra por si só, ela é a verdade. A palavra por si só, ela liberta. A palavra por si só, ela transforma vidas. Mas hoje nós temos muitos auxílios, muitas formas de estarmos aprofundando na palavra do Senhor, adquirindo conhecimento.
diante da presença santa e gloriosa do Senhor Jesus. Então a apostila ela nos diz isso, povo de Deus. O Senhor ele não queria que houvesse erro, porque a palavra do Senhor seria um manual para o ser humano, e verdadeiramente a palavra do Senhor, ela é um manual para a vida do cristão, para as nossas vidas, né? Sejam bem-vindos aí, né, o pastor Redevaldo, irmã Érica, Camille, aos demais irmãos que entraram agora, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Então é isso, povo de Deus, nós precisamos estar cuidando e zelando dessa preciosidade que é a palavra do Senhor Jesus. A única forma de não ser enganado, né? A única forma de não ser enganado é aqui, ó. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Não é assim? Então que nós possamos a cada dia mais buscar o conhecimento da palavra, utilizar as ferramentas necessárias para nós entendermos. Eu quero aqui só dar um testemunho para vocês. Lá na roça, estávamos ali, ficamos por 14 dias em descanso, e todos os dias à noite, nós tirávamos um momento ali, eu, minha esposa, a missionária Karina, minha filha Ana Júlia, tirávamos um momento ali para meditar na palavra, e Deus tocou no meu coração que eu deveria, né, colocar elas na responsabilidade de ler a palavra e explicar aquilo que elas estavam entendendo. E a minha esposa abriu ali a palavra do Senhor, né, aonde fala do vale de ossos secos, aonde o Senhor ali ele determina que o profeta declarasse para a casa de Israel, porque a casa de Israel estava como aquele vale de ossos secos. O povo já não tinha mais esperança, o povo já não tinha ali mais capacidade de sonhar, porque aquele povo estava cativo, e ali Deus determina para que aquele povo, para que o profeta Ezequiel viesse declarar para aquele povo que assim como o Senhor havia levantado aquele vale de ossos secos, o Senhor também ia levantar o povo de Israel. Só que ela ficou sem entender, mas que vale é esse? Mas por quê? Eu falei assim, olha amor, todas as vezes que nós formos procurar entendimento na palavra, nós precisamos voltar no contexto. E aí eu falei assim, olha, quem é o Israel de Deus? E aí nós fomos voltar lá no passado, nós começamos a falar de Abraão, nós começamos a falar de Isaac, depois nós começamos a falar de Jacó e Esaú, e aí nós entendemos que Jacó era trapaceiro, ele teve um encontro com Deus ali no vale de Jaboque, e ali naquele momento que ele teve um encontro com Deus, ele passou a se chamar Israel, e ali nasceu o Israel de Deus. O Senhor fez promessa para Israel, e ali naquele momento nós começamos a ter um entendimento, a palavra de Deus foi esclarecendo, foi clareando para nós fomos tendo um entendimento, e ali o Senhor foi nos mostrando que ali quando José foi levado, a família de José foi levada para o Egito ali, aquele povo teve muitas regalias e vitórias no momento em que José ainda era vivo, porque José foi lembrado como um herói, como um guerreiro, um grande governador, mas com o passar do tempo, os reis foram partindo e com o passar do tempo a história foi ficando esquecida com o passar do tempo, e aquele povo passou a ser escravizado, e o Senhor tirou aquele povo com mãos fortes e poderosas, e lá na frente aquele povo, né, depois de ter sido liberto, depois de ter entrado na terra prometida, o Senhor determinou para que eles não viessem se prostrar perante outros deuses. E o interessante é que aquele povo não ouviu a voz do Senhor, e sempre, volta e meia, eles se prostravam adorando a outros deuses. O Senhor permitia que eles fossem levados cativos, e aí ela foi entender, né? Ela entendeu, clareou na mente dela que aquele povo estava como um vale de ossos secos por causa da desobediência, porque eles estavam adorando a outros deuses. Aquele povo já não sonhava mais, aquele povo já não tinha perspectiva de vida, já não tinha esperança. Imagina a pessoa ser tirada da sua terra, o jovem ou a criança ser tirado dos seus pais e levado cativo para uma outra terra longínqua e ali ser tratado como escravo. Então o povo já não tinha mais esperança, o povo estava como aquele vale de ossos secos. E aí o Senhor chega num determinado tempo que aquele povo se arrepende, o Senhor ele vem e envia o profeta para liberar essa palavra sobre Israel de Deus, dizendo que o Senhor iria liberar eles daquele cativeiro, iria fazer eles voltar a sonhar novamente.
Olha só que interessante, mas se você pegar simplesmente o texto de Ezequiel, dificilmente, se você não voltar no contexto, você não vai entender do que se trata, do que está se falando. Então nós temos que ter essa curiosidade todas as vezes que você pegar um versículo da palavra que seja para você ler, você precisa ter essa indagação de quem está falando, por que está dizendo isso. Quem falou isso, o contexto histórico, como que aquelas pessoas viviam nessa época que está sendo mencionado. Então, nós precisamos utilizar dessas ferramentas para nós termos um melhor entendimento da palavra do Senhor, deste manual, né? Como foi mencionado aqui através da apostila, é o manual do cristão, é a bússola do crente, é a regra de fé e prática na vida do cristão. Então, por isso que Satanás ela joga tão pesado, porque a intenção dele é de que as pessoas não venham estar olhando o manual e venham utilizar. Muitas das vezes ele venha utilizar-se da caminhada sem olhar para o manual, da caminhada sem olhar para a palavra do Senhor. E a pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ele vai absorvendo tudo. Tudo aquilo que se prega, tudo aquilo que se fala, a pessoa está se alimentando, porque essa palavra é o alimento. Essa palavra é o alimento do cristão. E se nós chegarmos e ficarmos absorvendo tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo pregado, hoje tem muitas pessoas seguindo aí, né, líderes pela internet, pessoas seguindo aí, muitas das vezes têm deixado de procurar uma igreja, aonde venha criar raiz, ter um pastor ali que prega a palavra genuína para orar por ele, para interceder, para estar ministrando a palavra verdadeira, e tem seguido pessoas que muitas das vezes não está preocupando em entregar o verdadeiro alimento, muitas das vezes está preocupado em ter seguidores por questões financeiras. Então, a pessoa que ela tem um conhecimento, eu não estou dizendo aqui que todos é dessa forma, povo de Deus. Tem muitos pastores aí que realmente têm uma palavra eficaz, tem uma palavra viva, uma palavra que vem do trono de Deus. Mas se você tiver cuidado de examinar as escrituras, no momento em que tiver um que não tem a intenção de ministrar a palavra verdadeira, automaticamente você vai reconhecer. Você vai reconhecer a voz do Senhor, porque a Bíblia diz, né, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, quando Jesus está falando com você e você tem conhecimento da palavra, automaticamente você entende que é Jesus que está falando com você. E quando é um lobo que está falando com o intuito de questões financeiras, automaticamente também você também vai ter um entendimento. Você vai saber que essa pessoa também está falando algo que não vem da parte de Deus. Vocês estão entendendo, povo de Deus? Então há essa necessidade. Eu glorifico muito a Deus por cada vida que está aqui nesta noite. Para mim também está sendo um momento de aprendizado. Para mim também está sendo um momento em que eu estou aqui renovando as minhas forças no Senhor por intermédio deste conhecimento que o Senhor está nos trazendo. Então aí nós vamos prosseguir agora na apostila, aonde ela está dizendo, o Senhor ele não queria que houvesse erros na Bíblia Sagrada, pois ela seria usada como um manual. Ela iria revelar o plano de salvação e o amor que Deus tem por nós. Então o plano de salvação, o amor que Deus tem por cada um de nós estão relacionados na palavra de Deus. Você está triste? Na palavra de Deus tem um ponto específico para te alegrar. Quantas promessas de Deus tem na palavra do Senhor para te alegrar, para te fortalecer? Você está em dúvida em relação a tomar uma decisão? A palavra de Deus ela tem todo o subsídio. Para aquele que está triste, para aquele que está preocupado, para aquele que está angustiado, a palavra de Deus tem. Mas o interessante hoje é que o povo fica batendo cabeça de um lado para o outro, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, aí as pessoas ficam sem saber o que fazer. A palavra do Senhor no Salmo 1 diz, ali o caminho que nós devemos andar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será plantado como a árvore, ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhagens não murcha. E o interessante que fala, mas os ímpios não serão assim, serão como a palha que o vento dispersa de um lado para o outro. Você está entendendo o que Deus está nos falando nessa noite?
A pessoa que não tem prazer na lei do Senhor, a pessoa que não medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele será como a palha que o vento dispersa e joga ele para um lado, joga ele para o outro, vem a dificuldade, representada por o vento contrário, joga ele para lá, joga ele para cá, ele fica como uma bola num campo de futebol porque ele não tem firmeza na palavra. Ele não tem firmeza, não tem conhecimento na palavra, aí ele fica sem saber o que fazer. Mas aquele que tem conhecimento na palavra, quando vem a adversidade, ele corre para o quarto, ele dobra o joelho, ele vai orar, ele vai clamar a Deus, porque ele sabe, a Bíblia está dizendo que nós precisamos fazer isso, entrar para o quarto, estar em oração, nós temos que recorrer na palavra, nós temos que estar sempre levantando o altar do Senhor, através da oração, do jejum e da busca, e com isso ele não se torna essa palha que o vento dispersa. Está entendendo isso, povo de Deus? Então, se eu e você nós buscarmos a cada dia mais o conhecimento na palavra, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Você será como uma árvore plantada. Eu serei, nós seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja as folhagens não murcha. Ou seja, a minha, a tua vida está plantada em Cristo, a fonte de água viva. Então a nossa vida, quer tempo de seca, quer tempo de frio, quer outono, inverno, verão, primavera, a minha, a tua vida sempre estará com as folhagens verdes. A minha, a tua vida sempre estará produzindo fruto, porque não vai faltar água, não vai faltar nutrientes para a tua vida mediante a prova, porque a tua vida está enraizada em Cristo. A tua vida está enraizada na palavra. Então é por isso que nós precisamos a cada dia mais buscar esse conhecimento na palavra. Nós precisamos a cada dia mais, a todo momento, estar lendo, estar meditando na palavra do Senhor. E a palavra meditar, às vezes nós precisamos ter esse entendimento do que é meditar a palavra do Senhor. Não é simplesmente chegar e ler um versículo. Simplesmente chegar e ler um versículo, pronto, acabou. Não, já fiz minha tarefa de hoje, não é isso. Meditar na palavra é como o boi. O boi, ele não tem um intestino como o ser humano. O boi, ele precisa se alimentar daquele capinho. O boi, ele engole aquele capinho, desce para o intestino, de repente ele volta aquele capinho novamente para mastigar de novo, para absorver ali o sumo daquele capinho, para absorver os nutrientes que ele precisa. Então meditar na palavra também é dessa forma. Você lê a palavra do Senhor, deixa a palavra entrar no mais profundo do teu ser, depois você volta essa palavra para a tua mente novamente, você traz, você absorve, você mastiga essa palavra, você absorve os nutrientes desta palavra, você ingere esta palavra novamente e logo em seguida você volta novamente essa palavra, e isso é meditar na palavra. Ou seja, você lê um versículo pela manhã e aí você ficar meditando naquele versículo, trazendo a tua memória, volta e meia você está fazendo algo, o Espírito Santo, ele tem liberdade para estar falando ao teu coração, te lembrando daquele versículo, te lembrando daquela palavra, e é assim que precisa ser. Quanto mais nós absorvemos a palavra no momento da prova e da luta, é por isso que a nossa vida vai estar sempre com as folhas verdes e produzindo fruto o ano todo. O servo de Deus que é firmado na palavra, ele produz fruto o ano todo. Que fruto é esse? As almas que são ganhas através da minha vida, através da tua vida. Então nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos estar meditando para que as nossas vidas estejam enraizadas em Cristo Jesus, que é o verbo, que é a palavra é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Senhor Jesus, amém? Então vamos prosseguir aqui na apostila. Deus, ele queria transmitir, povo de Deus, olha aí, ó. Deus, ele queria transmitir ao povo, ao ser humano, princípios para uma vida de bênção. Escuta isso, como que é profundo. Deus queria transmitir ao povo, ou seja, Deus quer transmitir a você, a mim e a você. Deus quer transmitir ao ser humano princípios para uma vida de bênçãos através de uma conduta aprovada. Está dando para você entender? Então muitos querem ser abençoados, muitos querem alcançar a bênção, mas não quer ter o compromisso de ler a palavra,
não quer ter o compromisso de entender quais são os princípios. Há um princípio da parte de Deus e esses princípios não podem ser quebrados. Esses princípios não podem ser quebrados porque senão não vamos usufruir das bênçãos que o Senhor está dizendo. Deus, ele queria transmitir ao povo princípios para uma vida de bênção. Quer ser abençoado? Siga os princípios da palavra. Eu ouvi algo do meu pastor. No momento em que eu iniciei o ministério pastoral, dentro do carro ele virou para mim e diz: olha, vai sempre pela palavra. Não tem como errar se você for pela palavra. E o mesmo eu passo para cada um de vocês nessa noite. Vai sempre pela palavra. Se você estiver em dúvida em relação a uma decisão que você tem que tomar, vai pela palavra. A palavra não mente. Não tem como errar se nós seguirmos a palavra. Muitas das vezes nós podemos até pagar um preço, porque estamos decididos a viver a palavra. Muitas das vezes vamos até viver momentos de dificuldade pelo fato de priorizar a palavra, mas no final tudo vai dar certo. José, ele decidiu viver e confiar no que o Senhor havia entregue para ele, ou seja, Deus havia lançado uma palavra sobre a vida de José, por intermédio daquele sonho. E ele decidiu acreditar na palavra, ele decidiu perseverar na palavra, porque mediante as dificuldades que ele enfrentou, ele poderia ter parado no meio do caminho e falado: eu não quero saber de sonho mais, eu não quero saber mais, eu quero viver livre dessa prova. Mas não, ele perseverou até o fim e no final tudo deu certo, o propósito do Senhor se cumpriu. Então mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil hoje, porque decidiu priorizar a palavra, descansa o teu coração, no final tudo vai dar certo para a tua vida. No final você vai contemplar, assim como José contemplou algo que ele nunca imaginou, ser levantado como governador. Riqueza e honra foi entregue para José porque ele honrou a palavra que Deus havia lançado sobre a vida dele. E o Senhor tem contemplado que você tem honrado ao Senhor para viver com a palavra. Se você priorizar a palavra, como muitos aqui têm decidido priorizar a palavra, pode ter certeza que você vai se alegrar como José se alegrou. E aprenda também um princípio importante: no momento que o Senhor te honrar, no momento que o Senhor te entregar honras e riqueza, e vitória e glória vindo da parte de Deus para a tua vida, não esqueça de liberar perdão, como José liberou perdão sobre a vida daqueles que havia caluniado, perseguido, porque José entendeu que tudo que aquelas pessoas fizeram somente contribuiu para que ele chegasse exatamente aonde o Senhor queria. Então as pessoas que te caluniam, as pessoas que te perseguem, se você estiver firmado na palavra, essas pessoas, você vai entender lá na frente que essas pessoas só estão contribuindo para você se posicionar exatamente aonde o Senhor quer que você venha estar, em nome de Jesus. Então prioriza a palavra de Deus. Ah, pastor, o meu tempo hoje é corrido, dificilmente eu tenho tempo para meditar na palavra. Levanta mais cedo. Pastor, já levanta 6, levanta 5:30. Tira 30 minutos. Tira 30 minutos para falar com o Espírito Santo, pedir ele o auxílio na palavra. Abre mão de algo que está te impedindo de priorizar a palavra e você vai ver maravilhas de Deus se cumprindo sobre a tua vida e através da tua vida. Eu estou falando aqui com grandes pregadores. Tem ministério de grandes pregadores, tem chamado para ministrar a palavra. E às vezes o que dificulta você crer nesse chamado é pelo fato de não conhecer tanto, pelo seu conhecimento ser pouco. Mas está na hora de você começar a buscar o conhecimento para que o Senhor possa te usar ainda mais. O Senhor já te usa, mas Ele quer usar ainda mais. Porque no momento que você estará diante do altar, o temor do Senhor, aquele frio na barriga, a responsabilidade vai continuar. Mas no momento que você estiver diante do altar, as palavras vão fluir dos teus lábios, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as vezes que você parou para meditar na palavra e até você
você vai ficar impressionado, porque as palavras irão fluir da tua boca, dos teus lábios, palavras de vida, e vidas serão restauradas através da tua vida, mas sem o conhecimento, sem tirarmos tempo para meditar na palavra, para buscar esse conhecimento, dificilmente nós vamos ter essa realidade em nossas vidas, povo de Deus. Eu gostaria muito, povo de Deus, se eu tivesse essa apostila em PDF, eu iria mandar para todos vocês, mas essa apostila foi do curso de teologia que eu fiz na época, da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma apostila muito boa, né? Infelizmente eu não tenho como estar mandando para vocês, mas eu queria que os irmãos aí, né, declarar se está dando para entender, está dando para pegar aí o propósito da apostila, tá, povo de Deus? Minha preocupação é essa, né, de estar passando realmente aquilo que Deus tem tocado no meu coração, mediante a apostila, mediante aquilo que o Senhor Ele tem nos proporcionado e preparado, né? Vou virar aqui a próxima página. A palavra agora, ela está nos dizendo da seguinte forma, no Salmo de número 19, versículo 7. Eu vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem, né? A palavra de Deus aí no Salmo 19, versículo de número 7. Em nome de Jesus. Amém, amém, pastor Edu. Amém, irmã Giane também. Glória a Deus. Isso é muito importante, a confirmação aí, irmãos, para que eu possa estar entregando tudo aquilo que Deus Ele realmente quer. E que possa realmente surtir efeito. Amém, irmãos? Que todos possam, né, futuramente declarar, ô pastor, mas tem sido bênção. É para a glória de Deus. Que o pastor fique lá embaixo, ó, que o pastor diminua, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Mas que você possa testemunhar, ô pastor, mas tem mudado muito a minha vida, sabe? Depois desses estudos aí, eu tenho dedicado mais na palavra. O Senhor tem falado muito comigo e tem feito uma grande diferença, né? Então tá aí, povo de Deus, Salmos, capítulo de número 19, versículo 7. Irmãos possam estar procurando aí. E eu vou estar lendo aqui para que os irmãos possam acompanhar aí. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 19, verso de número 7, para a glória de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Olha só isso, que coisa linda, né? Olha só que coisa linda. A lei do Senhor é perfeita, perfeita. Ou seja, o que é algo perfeito? Algo que não tem defeito, algo que não tem mancha, algo que não faz curva. A palavra de Deus ela é reta, a palavra de Deus ela não faz curva, é o cânon sagrado, né? A palavra perfeita. Então aqui está nos dizendo a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. Olha só que coisa profunda, o porquê que muitos cristãos hoje estão muitas das vezes em situações que não deveria estar, porque não tem meditado na palavra. Se a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma, olha só, está dizendo que para aquele que está angustiado, ele deve fazer o quê? Ele deve fazer o quê? Para aquele que está angustiado, ele deve mergulhar na palavra, porque a palavra traz refrigério. A palavra traz refrigério. Eu sinto nesse momento refrigério da parte de Deus. Uma comunhão tão gostosa da parte de Deus nesse momento eu posso sentir e creio que cada um dos irmãos está sentindo também. Algo que nos traz refrigério. Algo que nos traz expectativas de esperança. A palavra de Deus é assim, ela é viva e eficaz. Então o versículo 7 está dizendo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Ou seja, essa palavra ela é fiel e verdadeira. Tudo que está na palavra do Senhor tem cumprido e vai continuar se cumprindo. Então quando o Senhor ele diz, né, que tem promessas na palavra sobre a tua vida, descansa. Deixa esse refrigério entrar no teu coração, porque a palavra é verdadeira. A palavra é fiel e ela dá sabedoria aos simples, né? Ela nos traz o quê? Refrigério e ela também nos traz sabedoria. Às vezes tem pessoas que falam o seguinte, mas
eu preciso buscar sabedoria, eu tenho que fazer um curso aí para ter mais sabedoria. Muitas das vezes eu tenho feito investimento, não tem dado certo. Muitas das vezes eu tenho entrado em relacionamentos, não tem dado certo. Muitas das vezes eu tenho tomado decisões e não tem dado certo. Está aqui o segredo. A palavra do Senhor, ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Porque quanto mais você mergulha na palavra, mais sabedoria você terá. A pessoa, vou pegar como exemplo aqui. A pessoa de repente tem um amigo, uma amiga, um irmão, um parente, chega para ele e diz da seguinte forma: olha, eu queria que você me emprestasse seu nome para mim financiar um carro, porque meu nome não está bom, meu nome está sujo, eu queria que você financiasse esse carro como avalista e tal. E aí de repente a pessoa não tem se dedicado na palavra, a pessoa vai nos cultos de vez em quando, não tem muita intimidade com Deus, não busca, e aí de repente é uma pessoa que tem um coração mole, e ela sente ali naquele momento: eu vou ajudar, é pessoa de confiança, eu creio que ele não vai me decepcionar, e aí financia o carro para aquela pessoa, puf! Quando pensa que não, a pessoa paga 3 prestações, e aí não dá conta de pagar o carro mais, suja o nome, e essa dívida fica para aquela pessoa que decidiu ser avalista. Mas se ele tiver conhecimento na palavra, é certo que se ele tiver firmeza com Deus e conhecimento na palavra, no momento que essa pessoa vier para pedir ele o nome emprestado, ele vai ter sabedoria. Opa, peraí, eu não posso agir por decisão própria. Ainda que eu queira, eu não posso agir por decisão própria. Eu tenho que buscar o discernimento na palavra, eu tenho que buscar de Deus se posso ou não fazer isso. E é certo que o Espírito Santo vai trazer versículos e pontos da palavra que vai ser necessário para aquela ocasião. Que versículo seria necessário para uma pessoa que recebeu o convite para ser avalista de outro em determinadas compras? A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. E a palavra do Senhor diz que o Senhor nos chamou para viver essa palavra. E quantas das pessoas têm confiado no homem, têm tomado decisão de ser avalista, têm tomado decisões de estar emprestando no intuito de receber de volta. Muitas das vezes, querido, mas antes você pegar algo e abençoar a pessoa do que você emprestar. Me empresta tanto. Você está emprestando sabendo que está sujeito a essa pessoa te decepcionar. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Se você viu alguém que está precisando, está passando um momento difícil, querido, mas antes você pegar e abençoar aquela pessoa do que você ficar preso. Então em tudo na palavra do Senhor ela vai nos dar a capacidade de alcançarmos uma vida de bênção e de vitória, como foi dito no início aqui da apostila. Então todas as vezes que eu e você nós tomamos decisões sem passar pelo crivo da palavra do Senhor, nós estamos sujeitos a sermos decepcionados. Nós estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis. Então a palavra foi dita: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o que está dizendo na apostila aqui, povo de Deus. O salmista afirma no capítulo 19, no versículo 9 e 10, que a lei do Senhor é justa, verdadeira, mais desejada do que o ouro. Olha aí, vamos conferir. Capítulo 19, verso 10, 9 e 10. Olha o que nos diz. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Mais desejáveis são do que o ouro, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Então isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Eu e você, nós temos desejado a palavra de Deus como nós temos desejado o ouro. Eu e você, nós temos desejado a palavra de Deus como nós temos desejado muitas das vezes bens materiais, ou ter uma vida melhor, ou buscar um conforto em prol da nossa família. Não que isso seja errado, mas se isso for uma prioridade nas nossas vidas, está errado, povo de Deus. A palavra de Deus precisa ser mais desejável do que o ouro. A palavra de Deus nós precisamos ter um desejo no coração de meditar nessa palavra, de se alimentar dessa palavra, porque a palavra diz que ela é mais valiosa do que o ouro, mais doce do que o mel. Então precisa ser uma realidade
nas nossas vidas. Aos irmãos que chegaram aí agora, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui. João 14, 21, povo de Deus. João 14, 21. A palavra do Senhor também tem algo para nos dizer aí em João, capítulo 14, versículo 21. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. João 14, versículo 21. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Será se existe uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor para Deus? Como que nós podemos demonstrar o nosso amor para com Deus? A maior prova de amor o Senhor já nos deu, nos entregando o único filho dele a morrer na cruz do Calvário, em nosso favor. Mas e nós? Como nós podemos declarar a nossa prova de amor para com o Senhor? A maior prova de amor do ser humano para com Deus é a santidade, é sendo separado para Deus, é tirando tempo para meditar na palavra, é se separando das coisas que nos impedem de nos achegar a Deus. O que é que nos separa de Deus? Pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então a maior prova de amor que nós damos para Deus é no momento que nós derrubamos essas barreiras, esses muros que são construídos por intermédio do pecado. Quando nós jogamos por terra, quando nós abrimos mão do pecado, nós estamos declarando o nosso amor para Deus. E uma das formas de nos santificar, uma das formas de nós nos santificarmos diante da presença do Senhor Jesus é meditando na palavra, é lendo a palavra do Senhor, é buscando este conhecimento. Então, João, capítulo 14, versículo 21. Olha só o que está nos dizendo a palavra do Senhor, olha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Escuta isso. Escuta. Olha só. A palavra está dizendo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, não é só conhecer, não é só aprofundar no conhecimento da palavra, não é só meditar nos preceitos do Senhor. Eu preciso também os guardar. E o que é guardar os mandamentos do Senhor? Guardar os mandamentos do Senhor, povo de Deus. Guardar os mandamentos do Senhor é quando nós colocamos em prática. Porque a Bíblia diz também que é comparado o homem sensato, aquele que edificou a sua casa na rocha. Ele é comparado ao quê? Ao homem que ouve a palavra do Senhor, ao homem ou à mulher, quando diz o homem no geral, aquele que medita na palavra do Senhor, mas principalmente pratica. Aquele que ouve e que pratica. Ele é comparado à casa que foi edificada sobre a rocha. Então aqui o versículo está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, aí está mais uma oportunidade de nós provarmos o nosso amor para com Deus. Não é assim? Como que eu digo que amo ao Senhor, mas não tenho interesse para meditar na palavra? Como que eu digo que amo ao Senhor, mas não tenho buscado conhecimento dentro da palavra do Senhor? Não é assim? Então nós declaramos a Deus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós entregamos a nossa vida por amor ao Senhor, se for preciso, mas eu não tenho interesse de ler a palavra. Eu não tenho interesse de meditar na palavra. Então, a maior prova de amor que eu posso dar para Jesus, a maior prova de amor que eu posso dar para Jesus, povo de Deus, é meditando nos mandamentos, é guardando os mandamentos, é vivendo os mandamentos do Senhor, é vivendo essa palavra. Porque aqui está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
Olha que profundidade é essa palavra. Se eu e você, nós dedicarmos na leitura, nós procurarmos buscar o conhecimento na palavra, se nós procurarmos renunciar o pecado por intermédio desta palavra, se nós procurarmos viver de acordo com esta palavra, nós estaremos declarando o nosso amor ao Senhor, e o Senhor diz que Ele também declara que nós seremos amados dEle, e o Senhor se manifestará através da tua vida. Olha que coisa interessante. Muitas das vezes pessoas ficam pensando, meu Deus, mas como que esse irmão é usado desse jeito na presença do Senhor? Como que esse irmão é usado na palavra? Mas ali é a manifestação de Deus sobre a vida daquela pessoa, é a manifestação de Deus sobre a vida daquele irmão, daquele pastor. E aí quando você vai indagar a vida daquele pastor, aquele pastor é uma pessoa que mergulha na palavra, aquela pessoa que procura viver essa palavra, que procura jejuar, porque o Senhor nos determina que precisamos colocar o jejum em prática, a leitura da palavra, a oração. E aí o Senhor está dizendo que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, ele será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Ou seja, será a manifestação do poder de Deus na tua vida, será a manifestação do poder de Deus através da tua vida. O Senhor está dizendo que se você decidir a partir de hoje buscar mais do que você já tem buscado, o Senhor ele vai se manifestar sobre a tua vida e através da tua vida. Quer ser uma ferramenta na mão de Deus? Quer ser usado por Deus? Mergulha na palavra, medita na palavra. O Senhor nos disse isso aqui por intermédio da palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Então vamos prosseguir aqui na apostila. A Bíblia revela como Deus se agrada daqueles que buscam a sabedoria em sua palavra. Olha aí, povo de Deus. Quer agradar o Senhor? Oh, meu Pai, eu te amo, eu te glorifico, Pai. Eu não sei, ó Deus, como eu posso expressar, ó Deus, a minha gratidão diante do Senhor por ter enviado Jesus a morrer na cruz do Calvário. Eu não sei como expressar, meu Pai, a minha gratidão, o meu amor para com o Senhor. Ao Senhor dizendo: quer expressar o seu amor ao Senhor? A maior forma de você expressar que ama Jesus é mergulhando na palavra, é buscando o entendimento da palavra, é não deixar o inimigo soprar no teu ouvido. Ah, eu não consigo entender. Você vai ter entendimento a partir de hoje. A partir de hoje eu libero sobre a tua vida que todos os grilhões sejam quebrados, impedimentos sejam lançados por terra, e você vai ser um conhecedor da palavra. A partir de hoje ninguém te engana mais. Quando vier uma palavra distorcida ao teu encontro, automaticamente você já vai detectar essa palavra e vai repreender ela através da autoridade do nome de Jesus. Você não vai se alimentar a partir de hoje de qualquer coisa. Você não vai se alimentar a partir de hoje de qualquer coisa. Você vai ser criterioso para alimentar o maná que vem dos céus para a tua vida. É isso que Deus está falando. Quando nós dedicamos na leitura da palavra, ninguém nos engana não, povo de Deus. Não adianta vir com balela, não adianta vir com palavra distorcida, não adianta vir com mimimi, não. Porque aquele que tem conhecimento na palavra, automaticamente ele sabe detectar os lobos que estão disfarçados de ovelha nos dias atuais. Creia nessa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida, porque ela vem da parte de Deus. Eu estou falando aqui com futuros pregadores da palavra de Deus, com pessoas que irão celebrar dos quatro cantos, nos quatro cantos da terra, para ministrar a palavra. O Senhor quer que você venha ter conhecimento, porque pessoas estão angustiadas à sua volta, e o Senhor quer te usar através do conhecimento da palavra para levar refrigério para essas pessoas. Aqui diz na palavra hoje que a palavra traz refrigério, a palavra traz vida. Então o Senhor quer te usar para ministrar essa palavra. Quantas pessoas hoje estão angustiadas à tua volta? O teu vizinho, muitas das vezes um parente, e você muitas das vezes precisa buscar esse conhecimento, porque Deus quer te usar. Deus não quer usar somente o pastor na palavra, Deus quer usar a tua vida no teu trabalho, na tua família, na tua casa. Deus quer te usar. Então seja boca de Deus a partir de hoje, mas para ser boca de Deus, mergulha na palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por sua vida, por você estar hoje aqui absorvendo
diante desse humilde pastor que é pequenininho, diante de muitos grandão aí, de muitas pessoas eloquentes, muitas pessoas que têm muito mais conhecimento da palavra. Eu sei que eu não sou nada, eu não sei nada, eu sei que é o Espírito Santo que está usando a minha vida para falar com você, mas eu creio no autor desta palavra, que é o Espírito Santo. O autor dessa palavra é o Espírito Santo de Deus, amada igreja do Senhor. Então mergulha nessa palavra, tira um tempinho, faça um altar de Deus aí na tua casa, separa aí um cantinho para você orar, para você falar com o Senhor. Aquele cantinho que você possa ficar em silêncio ali, sem ninguém te atrapalhar, para você meditar na palavra. E o Senhor vai nos dar ferramentas, o Senhor vai nos dar caminhos a se trilhar, para termos um maior entendimento da palavra e dedicarmos diante da presença do Senhor Jesus. Então vamos lá. A Bíblia revela como Deus se agrada daqueles que buscam a sabedoria em sua palavra. Escuta isso. Através dela quem? A palavra de Deus. O Senhor Deus nos instrui em como devemos agir, pensar. Olha só. A palavra de Deus nos instrui como nós devemos agir, pensar e falar. Olha aí. A palavra de Deus nos instrui como nós devemos agir, pensar e falar. Porque aquele que medita na palavra, a mente dele é preenchida com as coisas de Deus. A Bíblia diz: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E a palavra também diz que a mente vazia é a oficina de Satanás. Está dando para você entender que se eu e você preencher a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos saber como agir diante de certas situações. Tem situações que muitas das vezes nós ficamos perdidos sem saber o que fazer, e aí nós muitas das vezes tomamos decisões erradas. O Espírito Santo me recorda nesse momento que certa ocasião chegaram diante de Salomão com uma causa que aos nossos olhos, uma causa difícil de se julgar. Mas o interessante é que ele pediu para Deus sabedoria na palavra. Sabedoria da parte de Deus para julgar as causas do povo. E de repente chega duas mães ali diante de Salomão. As duas mães deram à luz praticamente juntas. E ali uma dessas mães, à noite, ela deitou sobre o filho e o matou. E aí quando ela percebeu que o filho dela estava morto, ela trocou os bebês, deixando o filho morto para outra, e ao amanhecer aquela mãe percebeu que o filho dela estava morto, mas ela percebeu que aquela criança estava morta, mas que não era seu filho. E aí leva-se essa causa para Salomão. E de repente chega não, o filho é meu, o filho é meu, foi o dela que morreu, e ele ali naquele momento, ele sabia que ele não poderia agir pela razão dele, mas ele tinha algo que Deus havia liberado sobre a vida dele. A sabedoria de Deus estava sobre Salomão. Aí naquele momento ali ele diz para o soldado: olha, pega uma espada e parte a criança ao meio, entrega a metade para uma mãe, entrega a outra metade para a outra. E a verdadeira mãe naquele momento, ela se comoveu, teve compaixão, o amor de mãe falou mais alto e diz: não, de maneira alguma, não faça isso com o meu filho, não faça isso. Melhor que se dê a ela a criança do que dividir. E a outra: não, nem eu e nem ela. Divide a criança então ao meio. E Salomão naquele momento ele teve sabedoria de Deus para ali, descobrir quem era a verdadeira mãe daquela criança. Ele diz: olha, não, pega a criança e entregue para ela, porque essa é a verdadeira mãe daquela criança. Está dando para entender, povo de Deus, que a sabedoria, ela é dom de Deus. A sabedoria é dom de Deus, e a sabedoria, esse dom de Deus está onde? Na palavra do Senhor, é buscando esse conhecimento. Então aqui está nos dizendo, olha, através dela, através da palavra, o Senhor Deus nos instrui em como devemos agir, em como devemos agir. Se nós buscarmos conhecimento, nós não vamos agir de forma errada em hipótese alguma, se nós formos pelo crivo da palavra. Se nós pegarmos a palavra como base,
Nós não tem como errar, não tem como agir de forma errada, não tem como também pensar de forma errada. Porque a palavra diz que a mente vazia é a oficina de Satanás. Então, se nós tivermos com a nossa mente vazia, vai ser um ambiente propício para o inimigo lançar a seta dele. O terreno que o inimigo mais trabalha se chama mente. É na mente do ser humano que o inimigo mais trabalha, lançando seta, lançando muitas das vezes seta para que nós venhamos perder o foco. Então nós vamos saber como pensar, porque os nossos pensamentos estão voltados, enraizados na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E também vamos saber como falar. Aqui dizendo na apostila, nós vamos entender como agir, como pensar e como falar. Não é assim? Quantas das vezes nós enxergamos pessoas falando de forma desnecessária, ou quantas das vezes até mesmo nós, muitas das vezes falamos aquilo que depois nós arrependemos. Então a necessidade de pensar primeiro, antes de se falar. Aonde está isso na Bíblia? A palavra do Senhor fala que peca aquele que age precipitado, ou seja, aquele que fala antes de pensar no que vai falar. Porque a palavra, ela tem poder. A palavra, ela pode vir como bênção, como ela pode vir também como maldição. A palavra, ela pode vir com um poder de vida, como a palavra, ela pode vir com um poder de morte. Ou seja, se eu não pensar no que vou falar, eu posso estar matando o sonho de alguém, eu posso estar matando a vida de alguém, eu posso estar destruindo um casamento, eu posso estar destruindo uma empresa, eu posso estar destruindo algo. Então eu preciso entender, povo de Deus, que eu não posso falar antes de pensar, eu não posso falar antes de buscar do Senhor um discernimento, uma capacidade de liberar uma palavra sobre a vida de alguém. E quantas das vezes nós pegamos essa ferramenta aqui chamada língua. É perigoso, viu? É um órgão muito pequenininho, mas tem um perigo muito grande. A Bíblia diz que pode incendiar uma floresta. A língua é muito perigosa, então nós não devemos falar antes de pensar, antes de passar pelo crivo da palavra. Mas hoje não. Muitos têm pegado a língua como uma metralhadora, cheia de munição, e muitas das vezes solta a palavra que não se deve soltar, mata a vida da pessoa, mata o sonho da pessoa, e depois, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Por quê? Está falando antes de pensar, está pecando porque está agindo precipitadamente. Então, na hora que estiver nervoso, na hora que o sangue estiver agitado, vai para um lugar, conta até 10, clama a misericórdia do Espírito Santo. Não age no momento de ira, não age no momento que estiver nervoso, que estiver nervosa. Acalma o teu coração primeiro, pensa, busca de Deus. Busca de Deus como você deve agir, como você deve falar. Eu ouvi uma frase recentemente, povo de Deus, e tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Louvado seja Deus, minha sobrinha linda, a paz do Senhor, seja bem-vinda aí, Michele, todos os demais irmãos, irmã Cleia, em nome de Jesus, demais irmãos que entraram aí depois, né? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então é isso, povo de Deus. Nós temos que pensar primeiro. Nós temos que pensar primeiro antes de falar. É difícil, povo de Deus. É difícil porque muitas das vezes a razão do ser humano tende a falar muito alto. Às vezes nós pensamos, não, mas não tinha o direito de fazer isso. Não tinha o direito de fazer isso comigo, eu tenho que ir lá, eu tenho que não. A Bíblia também diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Se alguém vier diante de você com 4, 5 pedras na mão, e você abaixar e pegar 4, 5 pedras também, vai ser guerra. Vai ser pedra para lá e pedra para cá. Mas se alguém chegar com 4, 5 pedras, decidido a te acertar, e quando ele chega, ele escuta você realmente tratando bem, meu amado, minha amada, seja bem-vindo. Naquele momento a pessoa esconde as pedras, coloca nas costas, fica sem graça, larga aquela pedra no chão. Né? Porque aquela pessoa foi com ira, porque chegou uma fofoca até ele, porque alguém disse que você falou mal dela, mas quando ela chega e vê você tratando com amor, com uma palavra branda, ela fala, não, peraí, eu tenho que averiguar, eu não posso chegar e tacando pedra não,
Porque se essa pessoa tivesse falado mal de mim, quando eu chegasse também, ela estaria com 4, 5 pedras para atacar em mim. Mas a atitude dela foi diferente. Espera aí, eu preciso averiguar essa situação. Então, a apostila está dizendo aqui, se nós procurarmos o conhecimento dentro da palavra do Senhor, nós vamos saber como agir, nós vamos saber como pensar, nós vamos saber como falar. Não é assim? Os nossos pensamentos serão direcionados pelo Espírito Santo. Na hora que o inimigo vier lançando seta, dizendo que para nós não tem mais jeito, na minha mente já está dizendo, não, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e com isso não tem brecha para o inimigo. Não foi assim? O inimigo chegou para Jesus, transforma as pedras em pães. Opa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esta é a palavra que procede da boca de Deus. Então é o alimento do cristão, é o manual, é a bússola. Amém? Vamos prosseguir então. Deixa eu olhar aqui as horas, porque se deixar, aí, ó, já é 9 horas. Meu Deus, o tempo voou. Eu estou achando que nós passamos meia hora de estudo só. Já deu 9 horas. Louvado seja Deus. Vocês estão absorvendo aí, povo de Deus? Nós não temos muita pressa de acelerar com essa apostila não, viu, povo de Deus? Eu quero que você absorva tudo quanto Deus está ministrando ao teu coração. Amém? Que esses estudos eles sejam realmente edificantes para a tua vida, né, para a tua casa. Nós vamos concluir aqui só esse tópico. Amém? E nós vamos estar prosseguindo para o encerramento desse estudo, né? Nós vamos começar às 19h30 e nós vamos finalizar às 21 horas. Amém? Então eu olhei aqui. Já é 9 horas, acredita? Eu estou meio duvidoso. Será se essa hora minha aqui não está errada, não? Os irmãos confirmam aí para mim se é 9 horas mesmo? Porque passou muito rápido, né? Louvado seja Deus. É muito gostoso meditar na palavra, muito gostoso nós estarmos nos alimentando. É como um banquete mesmo, né? Como é muito bom confraternizarmos, estarmos ali num churrasco, numa almoção em família, entre os irmãos. Assim também precisa ser prazerosa, né? É a leitura da palavra, o estudo da palavra do Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui, finalizando este tópico. Então, aqui nos diz que, através da palavra, né, do Senhor Deus, ela nos instrui como devemos agir, pensar e falar. Ela nos mostra a grandeza do seu poder. Olha aí, que maravilha, né? Amém. E então tá certo o horário. Mas passou rápido, hein? Nossa, meu Deus do céu. Então tem que fazer a oração aí para Deus parar a lua, né? Que se fosse de dia seria o sol. Deus parar a lua aí para nós meditarmos mais na palavra. Brincadeira, irmãos. Deus sabe de todas as coisas e nós vamos estar mantendo o horário. Deixa eu só concluir aqui. A palavra de Deus também nos mostra a grandeza do seu poder. É através da palavra que você vai ter a convicção do poderio do Deus que você serve. Sabe o que significa isso? Se você está firmado na palavra, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, essa palavra que você leu, o Espírito Santo vai trazer. Vem a dificuldade, vem a luta, no momento da prova da luta, vem lá o Espírito Santo e lança. Opa! Olha, Davi venceu Golias. Se eu olhar para esse problema como o gigante estava diante de Davi, esse problema também vai cair por terra em nome de Jesus. Opa, o Espírito Santo fazendo lembrar mais uma palavra. Olha, a Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer para este monte, erga-te, né? Erga-te daqui, lance-te ao mar. Então nós podemos entender que esse monte representa os problemas. Se nós tivermos fé, nós podemos declarar para os problemas, lance-te ao mar. Né? Então nós podemos confiar na palavra e entender o poderio do Senhor, né? Vamos aqui continuar. O capítulo 28 do livro de Jó mostra claramente que a sabedoria é um dom de Deus e que seu valor não pode ser calculado e que as maiores riquezas, as mais raras pedras preciosas não se igualam a ela. Eclesiastes 7:2 cita: a sabedoria protege como protege, né? A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. Ou seja, o dinheiro pode trazer segurança? Pode. O dinheiro pode proporcionar às vezes momentos de alegria?
Pode. Mas somente a palavra de Deus pode nos trazer vida. E quando eu falo vida, povo de Deus, é vida espiritual, é vida com Deus, é vida em abundância. Somente a palavra de Deus tem esse poder, né? Então que nós possamos entender, queridos, a preciosidade que é a palavra do Senhor. Mas o proveito da sabedoria, o proveito da palavra do Senhor é que ela dá vida ao seu possuidor. Aquele que tem o conhecimento da palavra, ele tem dentro dele vida e não morte. Ele tem que ter vida e não morte. Então que eu e você nós estejamos a cada dia mais firmados na palavra. Essa realidade que muitos aqui estão enfrentando vai mudar por intermédio da palavra. Porque todas as vezes que o inimigo tentar soar no teu ouvido que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você já foi decepcionado em tal área, que você perdeu um investimento em uma empresa, em isso ou aquilo, opa, você não vai aceitar porque a sua vida está firmada na palavra e a palavra não diz isso sobre você. Olha quantas coisas lindas nós vimos aqui, né, que são destinadas sobre a vida daqueles que estão firmados na palavra. Você é como árvore plantada aos ribeiros de água. Amém? Você é aquele que é amado do Senhor e o Senhor se manifestará sobre a tua vida e também através da tua vida. Amém, povo de Deus? Então eu vou aqui marcar aonde nós paramos na apostila. Amém? Louvado seja Deus. E na próxima quinta-feira, né? Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui reunidos novamente para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Olha, eu quero dizer para você, só está no início da apostila, viu? Ainda tem muita coisa de Deus a ser ministrada sobre nós. Eu virei somente uma página da apostila e li mais alguns tópicos. Amém? Aqui nós vamos aprender as ferramentas, né, que nós vamos utilizar para estar meditando na palavra do Senhor. Então, o Senhor tem muito conteúdo aqui que vem da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Amém, povo de Deus? Que o Senhor possa falar melhor ao teu coração. Espero que o Senhor... Oh, maravilha! Irmã Lorena aqui está pedindo para salvar esse estudo, né? Em nome de Jesus, amém, serva de Deus, amém. Pode salvar sim, né? Louvado seja Deus. E os irmãos podem estar, isso, para deixar no destaque. Amém. Eu vou aprender como que esse negócio destaca aí, viu, irmã Lorena? Que eu tô aprendendo agora a mexer nesses recursos. E eu vou depois você me ensina lá no privado, lá como que faz. Eu vou salvar o vídeo aqui, depois você me explica como que coloca lá no destaque. Eu tô meio leigo ainda no Instagram, nas redes sociais, estou aprendendo a mexer agora. Mas eu espero que a minha vida tenha sido como ferramenta de Deus para a edificação da tua vida nessa noite. Absorva. Lembra do boi lá, ó. O boi que rumina o capim, volta ele de novo, mastiga, desce pro estômago, volta de novo, desce pro estômago, aí depois volta, ainda tira aquele último suminho que tem lá no capim, não deixa nada, né? Você vê que quando o boi ele joga para fora, ele joga somente aquilo que não presta, porque ele absorveu tudo ali que era de nutriente. Então não deixe que nada passe desapercebido de tudo que foi falado aqui, né? Através da palavra do Senhor. E uma boa ideia da irmã Lorena, né? Nós podemos depois, se os irmãos quiserem, nós podemos depois montar um grupo no WhatsApp, eu não sei, para estar, né, para ficar mais com maior interação na presença do Senhor. E Deus vai estar dando a direção aí certinho. Estou muito feliz, espero que tenha sido bênção na vida dos irmãos e que os irmãos continuem orando pela minha vida, né? Sou carente das orações dos irmãos, né? E que nós possamos estar orando uns pelos outros. Amém, povo de Deus? Louvado seja Deus. Eu quero, povo de Deus, estar aqui lembrando vocês que logo mais às 0h nós estaremos novamente aqui para estarmos nos prostrando perante a presença do Senhor em oração, né? O clamor da 0h, a oração, né, da madrugada. Então que nós possamos estar aqui novamente para orar ao Senhor, para estar apresentando as nossas causas, as nossas petições e também para estar exaltando, né, o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Estou muito feliz, né,
Irmãos, olha só para vocês verem que coisa maravilhosa, né? Por intermédio desse veículo, está aqui, né, o meu irmão, vocês podem estar até lendo aí, ó, Redevaldo Pinheiro, né? É meu irmão de sangue, né? Um homem de Deus, um homem muito abençoado nas mãos do Senhor. E está tendo a oportunidade de participar conosco lá de Belo Horizonte, podendo participar conosco, né? Então eu creio que isso é só o início, povo de Deus. Eu creio que o Senhor ele estará alcançando mais pessoas, né? Por intermédio desses veículos de comunicação, que o Senhor vai dar essa oportunidade para que mais pessoas também possam estar absorvendo aí a palavra do Senhor. Né? No próximo domingo nós teremos culto de Santa Ceia. Eu convido vocês para estarem participando, né? Se vocês, muitos irmãos aqui, se não estiver live lá da tua igreja, quiser participar conosco, teremos culto de Santa Ceia no próximo domingo, às 19h30, né? Aqui também esse culto online, por intermédio aqui do Instagram. Então convido você a estar participando conosco. E no mais, que Deus abençoe a todos, né? Tenha um restante de noite abençoado na presença do Senhor e até às 0h. Amém? Feche os teus olhos, eu quero estar orando juntamente com você, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor operou sobre as nossas vidas, né? E que você possa erguer as suas mãos aí e receber a bênção do Senhor. Pai, nós te glorificamos, Deus querido. Nós exaltamos o teu santo nome, nós te agradecemos e engrandecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor nos proporcionou nessa noite. Eu quero te agradecer por cada vida, por cada filho teu, por cada servo e serva do Senhor, que se dispuseram a estar aqui, meu Pai, juntamente conosco nesta noite, para aprender mais um pouquinho da tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada um e que esses estudos sejam de grande valia, de grande proveito, para que o Senhor possa trabalhar na vida de cada filho teu, que faça a diferença, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Assim eu oro também clamando pela minha vida, que a cada dia mais o Senhor possa nos conceder fome e sede pela tua presença, pelo conhecimento, pela tua palavra, e que possamos viver verdadeiramente como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que é a presença do Senhor Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor. Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Amém, irmã Lucinéia. Louvado seja Deus, minha irmã. Também estou muito feliz por ter você, não somente você, mas todos vocês aí participando conosco, tá bom? Deus te abençoe grandemente, a sua família, a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Então, até às 0h estaremos aqui novamente nos prostrando perante a presença do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, pastor Rafael. Deus te abençoe, homem de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmã Dayana, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Irmão Wesley, amém, servo de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Bel. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Olha aí. É aquele momentinho que os irmãos gostam de ficar na porta da igreja cumprimentando, né? Conversando aí, ó. Até aqui na live tá tendo agora. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. A paz, irmã Glaucia. Deus te abençoe, serva de Deus. Deus seja contigo. A paz do Senhor, pastor Redevaldo. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmã Rosângela. Deus te abençoe. Deus seja contigo. Paz, irmã Lucinéia. Amém, irmã Dayana. A paz do Senhor também para você. Louvado seja Deus. Então, a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Até às 0h. Amém, povo de Deus? Fiquem com Deus. A paz do Senhor.